Práticas de encontro. O grupo Práticas de Encontro desenvolve trabalhos a partir dos cruzamentos epistemológicos envolvidos em qualquer investigação de produção de conhecimento, cujo recorte se dê a partir do território e suas práticas socioespaciais, seja dentro ou fora dos ambientes institucionais. Vamos lá. Você pode Tem que começar. apertar alguma coisa aqui, esse go to it, tem que apertar. Esse go to it tem que apertar aqui. Pode apertar. Só que o senhor deu ok para a gravação. Ah, tá. Vai lá, Ju. Bom dia, para mim é um prazer, né? Ter o senhor aqui. A gente, assim, eu sou muito admiradora do seu trabalho, né? Já faz um bom tempo que eu acompanho. Eu já levei alguns alunos lá no KIFO para conversar com o senhor. Eu fui na inauguração da placa do Largo do Rosário, né? Porque o senhor aborda diversas questões em diversas frentes, né? No seu trabalho como padre, no seu trabalho como pesquisador, no seu trabalho como um ativista do patrimônio negro na cidade de Belo Horizonte. E então para começar, a gente queria conversar aqui com você como começou a sua trajetória, né? Como começa a sua trajetória como padre, como foi a formação, o encontro com a comunidade Estrela e a criação do Muquifo, né? Como que o Muquifo é criado e esses desdobramentos, né? Como que o Muquifo e a sua relação com a comunidade da Estrela se desdobra no Negricidade, se desdobra na sua pesquisa acadêmica, e como que essas práticas foram, como que esses assuntos foram encontrando o senhor foi encontrando comigo. Nossa. Quando começar a contar uma história, um dos pontos mais difíceis é saber quando que ela começa, né? Quando que ela começa. Então, acho que atualmente eu tenho repetido muito o fato de eu ser nascido aqui em Belo Horizonte, né? E dizer também que os meus pais são nascidos aqui em Belo Horizonte, meu pai e minha mãe. E os meus avós, tanto paternos quanto maternos, são vindos do interior de Minas, né? Todos vindos aqui de Minas Gerais mesmo. E aí eu vou falar do meu avô materno, que era militar, né? Minha avó materna era operária, trabalhava nas fábricas aqui de Belo Horizonte. A minha avó paterna, né, a mãe do meu pai, veio para Belo Horizonte de Bonfim, e aqui em Belo Horizonte ela trabalhava como doméstica, né, nas casas ali do bairro de Lourdes. E mais tarde eu ouvi uma expressão que era interessante para os homens pobres da cidade de Belo Horizonte se casarem com as empregadinhas de Lourdes, um termo que eu ouvi há muitos anos e depois eu ouvi outras vezes. Elas eram cotadas, assim, as empregadinhas de Lourdes, usando essa expressão. Elas eram mais refinadas, assim. E o meu avô, que se casou com a minha avó, né, veio de Cachoeiro do Campo, região de Ouro Preto, e ele era carroceiro. Eles chegaram na primeira década, né, do século passado, em 1910, 1912, e a narrativa na família que eles se encontraram porque ele tinha estacionamento da carroça dele, era onde hoje é as costas do Palácio da Liberdade. E na rua, que eu nunca guardo o nome daquela rua. E Levindo Lopes. Hein? Levindo Lopes. Levindo Lopes. A carroça dele era ali, né, na rua que havia ali ainda no antigo curral, e na rua que estava se organizando ainda, e ela trabalhou numa casa, a primeira casa de Belo Horizonte, que teve laje. Isso é a fala na família.
e ela era babá, né, de uma família na casa. E esses meus avós paternos são negros, minha avó e meu avô, por parte da minha mãe, são brancos. E então meus avós, pais do meu pai, se encontraram teoricamente ali na Praça da Liberdade, começaram a namorar e se casaram logo, né, no início do século passado. E a cidade, e interessante que meu pai é da região, então nasceu na região do Calafate. Minha mãe tem uma história ali com o bairro Carlos Prates, Calafate também. Isso tudo foi muito importante para a minha compreensão de quem eu sou hoje, né? Foi um processo de compreender que eu então sou um pouco a mistura, né, do povo branco e negro, e isso ficou bem característico ao longo da nossa história, que nós, aqui da minha casa, né, nós éramos brancos demais para a parte negra da família e negros demais para a parte branca da família, né? Então, isso aí sempre foi assim. E eu nunca ouvi essa discussão aqui na minha casa, né? Eu estou na casa onde eu nasci, no caso dos meus pais. E aí não era uma discussão, essa questão racial nunca foi um tema muito presente. Mas depois, então, quando eu cheguei justamente no aglomerado de Santa Lúcia já como padre, é que eu comecei a construir essa identidade racial negra, né, que eu me percebi junto a pessoas muito semelhantes a mim mesmo. E aí a minha identidade, eu passei a me identificar como homem negro, né, é o que eu sou hoje, né, e eu não sabia disso antes. Eu estava exatamente com 33 anos quando eu cheguei no aglomerado de Santa Lúcia e me identifiquei entre os meus pares, pessoas negras e pobres, né. Eu sou da Zona Leste de Belo Horizonte, né, e aqui bem no finalzinho de Belo Horizonte, já na divisa com Sabará, praticamente. E a minha mãe, quando aqui nessa casa, se organizava para sair de casa, para ir fazer compra, né? Ela ia ao centro, ela sempre se referia, eu estou me preparando porque eu vou à cidade. Eu vou à cidade. É uma expressão talvez muito comum, a parte mais urbanizada se referirá como cidade. Mas depois, só nas minhas pesquisas, eu entendi que a minha compreensão hoje, depois de todo esse processo de pesquisa, nesses anos todos de estudos, que a cidade de Belo Horizonte foi planejada para colocar a população negra para fora dela, né? E esse é praticamente o resultado da minha pesquisa, uma cidade construída para ser ocupada por pessoas brancas. E é o resultado que nós temos hoje. 98% dos habitantes do interior da Avenida do Contorno se declaram não negras. E apenas 2% dos habitantes da cidade planejada se declaram negros. Isso, então foi essa compreensão, que o processo de destruição do Curral del Rei é o processo também da destruição da minha identidade enquanto pessoa negra, e da identidade da população negra do território, né? E intencional e planejado, né, pelas instituições detentoras de poder, como no caso, por exemplo, a igreja também, que atuou de forma incisiva nessa destruição do imaginário negro, da população negra, né, da religiosidade, da espiritualidade, né, das formas de se relacionar da população negra, contribuindo na elaboração da cidade. Uma cidade para brancos, ocupada por brancos, colocando a população negra nas favelas e periferias, com sua religiosidade, com sua cultura e com todas as suas experiências. Longe o bastante para não incomodar os cidadãos, né, da cidade, né, aqueles merecedores das políticas públicas de direito, mas próximas o suficiente para continuar lavando as privadas da cidade, né, e que não saem desse lugar. E em toda a pesquisa eu identifico isso, né? Toda a minha pesquisa eu identifico isso, que o colonizador ele continua atuando em todas as áreas para que a minha identidade negra permaneça subalterna a quem de fato tem o poder, quem de fato acumulou capital e determina as regras que vão continuar gerando e administrando essa cidade. Então, a minha história é essa. Eu sou cidadão, mas da parte externa da cidade, né? Eu não habito a cidade de Belo Horizonte.
E a proposta da pesquisa é, de fato, reocupar a cidade que já foi minha. Meu avô vivia nos fundos do Palácio da Liberdade, né? A minha avó também era doméstica no centro, né? Próximo à Praça da Liberdade. Então, meu objetivo também é retornar, mais do que fisicamente, né? Eu não sei se eu gostaria de morar ali, né? Naquele lugar tão poluído, tão caótico, mas que eu possa escolher se eu quero viver ali ou não, e não não podendo escolher viver naquela parte da cidade que foi planejada. Acho que eu resumi em poucas palavras. E esse processo de retomada passa por uma pesquisa que tem a ver com patrimônio, né? Uhum. Como que o senhor articulou essa pesquisa com o patrimônio, o Curral del Rei, a construção da nova capital, o patrimônio negro de Belo Horizonte, e o próprio Muquifo, né, que trata de memória, mas uma memória não hegemônica, né? Memória que não está no Abílio Barreto, né? O avesso do Abílio Barreto. Né? Isso, um contraponto, né, com o projeto de memória que se queria preservar, né, da cidade idealizada, né? Então, eu chego no aglomerado de Santa Lúcia no ano 2000, por desejo próprio. Eu queria ir ser padre numa favela, e expressei esse desejo, né? E para a autoridade da época, que era Dom Serafim, né, eu manifestei que, como padre já, recém-ordenado padre, eu queria ir fazer uma experiência em uma das favelas de Belo Horizonte, porque tem um pouco a ver com a minha história também, porque o bairro onde eu moro, que é o bairro Veracruz, meus pais moram, é de frente para o aglomerado, para o Morro Alto Veracruz, e o padre da paróquia aqui, do bairro, né, ele se referia à favela como meta assim, de trabalho missionário, como lugar onde fazia sentido. Eu sou formado na teologia da libertação, né, que tem caráter de cunho marxista. Então, isso para nós era de comunidades eclesiais de base, que são as SEBs, faz muito sentido, né? Uma igreja comprometida com os pobres, né? Não uma igreja a serviço dos pobres, mas sim uma igreja pobre para estar com essa população, para realizar sua missão junto aos pobres, e uma igreja não rica a serviço dos pobres, né? Então, essa aí é fundamental. Então, quando eu fui ordenado padre, eu manifestei esse desejo que eu queria justamente ir para uma experiência numa favela, e Dom Serafim sugeriu, então, que eu fosse conhecer o aglomerado de Santa Lúcia. Mesmo tendo nascido em Belo Horizonte, eu não sabia onde era, e fui e decidi que eu queria ficar ali e manifestei esse desejo. Cheguei em fevereiro do ano 2000, no aglomerado de Santa Lúcia, e uma das comunidades que já estava organizada era na Vila Estrela, que é a comunidade que atualmente se chama Maria Estrela da Manhã, a Capela Maria Estrela da Manhã. Na época não tinha um santo padroeiro, era só a igrejinha da vila, porque era um barracão de favela que tinha uma ocupação de um grupo de mulheres. E outras duas comunidades, Comunidade Santa Rita e Comunidade Santa Lúcia, onde eu comecei o trabalho como padre, conhecendo as comunidades, e aí fui me envolvendo, né? Intencionalmente eu queria me envolver com os moradores, né? Foi aí que eu comecei a me perguntar sobre, então eu também sou negro, né? Comecei a perguntar para algumas pessoas, você acha que eu sou negro? E até entender que era negro, né? Falei, sim, você é negro. Cidinha da Silva, escritora, teve a oportunidade de fazer o lançamento de um dos livros dela lá numa das comunidades, e eu tive a oportunidade de perguntar para ela. Depois nós nos tornamos amigos, nós somos amigos até hoje. Quando ela apresentou o livro, que eu acho que era Tridente, cada tridente, né? Acho que o livro dela era Tridente. Aí, no final da apresentação, eu fui levar ela em casa, levar ela onde ela estava hospedada, e no caminho eu perguntei, você acha que eu sou negro? Aí ela falou, você é negro. E aí ela me contou minha história. Ela também é aqui de Belo Horizonte, então ela teve esse papel importante, Cidinha da Silva. Então, quando eu cheguei no aglomerado, eu conheci essas três comunidades e fiquei muito envolvido desde o início com essa comunidade da Vila Estrela, pelo fato de ser um grupo menor
e pelo fato de ser só mulheres que se reuniam ali. E eu me encantei pela história assim que cheguei. Então, foi em 2000, há 22 anos que eu me dedico a conhecer aquela história, né? A história daquelas mulheres. E é isso. E nas histórias do aglomerado e da minha presença lá, havia também um grupo ligado a direitos humanos e discute questões raciais, e eu quis me envolver nesse grupo, quis fazer parte, né? E interessante que cada um desses eram jovens, adultos, assim, envolvidos ali em várias questões no aglomerado, a questão da cultura. E eu comecei a me perguntar como que eu poderia contribuir, não só apenas na parte religiosa do aglomerado, mas socialmente naquela comunidade. E fiz a escolha de que eu não queria atuar somente na questão religiosa, né? Eu também de formação, eu sou músico e sou artista plástico, né? E achei que seria nessa área de arte, né, que eu poderia contribuir, né? E conversando ali no próprio grupo, eu tomei a decisão que eu queria atuar na área de patrimônio. Eu decidi, né, que era algo que já me interessava. E fiz uma formação específica nessa área, ganhei uma bolsa de estudos e fiz patrimônio cultural em Pádua, na Itália. E aí, nesse grupo, havia já discussão sobre a memória do aglomerado, o quanto era importante resgatar isso, né? A historiadora Josimeire Alves, né? Também desse grupo, ela propõe que a gente pudesse ser criado um espaço que se chamasse Memorial do Quilombo, fazendo referência ao evento que é o Quilombo do Papagaio, que esse grupo mesmo articulado. Durante o período de estudo na Itália, então eu fiz como trabalho de conclusão de curso, era uma graduação, foi uma graduação em patrimônio cultural. Eu propus transformar o Memorial do Quilombo em museu, e aí cunhei esse nome, né, Museu dos Quilombos Urbanos e Favelas, para fazer a brincadeira com o nome de Muquifo, né, lugar bagunçado, coloquei urbanos para o final do nome, aí vira Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, no masculino, urbanos, fazendo referência aos quilombos urbanos. Então, eu assumi então, a luta em relação ao patrimônio como meu instrumento mesmo de luta, né? Aquilo que eu iria contribuir para as vilas e favelas, para a população negra, né? Até hoje não tenho ainda reflexão sobre a ausência da população indígena, eu não tenho esse discurso, porque foi negado isso também, né? Então, mas eu estou ligado à questão das questões afro-brasileiras. Então, a questão do patrimônio entrou aí. Por decisão, eu queria atuar na mudança possível para essa cidade, né, discutindo a questão do patrimônio. Acho que resumi também isso. Mauro, você podia, tô achando interessante, assim, eu não sabia que era um memorial que virou um museu, né? Uhum. Achei interessantíssimo isso, assim, porque então deixou de ser um lugar para celebrar uma memória e também mesmo o Muquifo, ainda que seja um museu, ele não celebra uma história, ele celebra, na verdade, é um presente que está permanentemente construindo sua própria história, né? Uhum. Eu acho que seria legal você falar um pouco, assim, a gente queria escutar um pouco de como é que é a relação do Muquifo com a comunidade local, com o território, assim. Isso é ótimo. Tá. Conceitualmente, se vai falar de tipologia, o Muquifo, tem gente que não gosta mais de falar de tipologia de museu, né? Mas o museu, então, o Muquifo é um museu de território, museu que aplica a museologia social como prática, né? A museologia social, que olha para o seu território, mas talvez como original do Muquifo, não haver oficialmente um narrador, assim, né? Eu sou curador do museu e tento não ser o narrador das histórias ali, mas a própria comunidade. Isso é feito da seguinte forma: não há uma busca por acervo, né? Nós que fazemos parte do coletivo, nós somos 7 pessoas atualmente. Nós não buscamos acervo, não buscamos peças, objetos, não convidamos pessoas para expor, né?
é passivo demais, alguém pode falar assim, né? Nós aguardamos que as pessoas venham ao museu para visitar o espaço, para conhecer o lugar e, quem sabe, voltar e falar assim, eu também vou trazer alguma coisa para o museu. Então, são várias histórias que o museu apresenta, né? Juliana conhece, que são trazidas espontaneamente, né? Talvez no início eu me lembro de falar algumas vezes nas missas que estava sendo montado um espaço que era um museu. Eu sempre usei a palavra museu, né? Desde a fundação, 2012. A inauguração é 20 de novembro, Consciência Negra, de 2012, a fundação do Muquifo. E o memorial é de final de 2007. Inaugura-se um espaço que era o Memorial do Quilombo. Então, sempre ligado à comunidade, ligado a esse evento que era o Quilombo do Papagaio, um evento que aconteceu por muitos anos, várias edições, que tentava juntar o tema da consciência negra, 20 de novembro, com o tema da luta por direitos humanos, que é 10 de dezembro. Então, entre essas duas datas, 20 de novembro e 10 de dezembro, dá exatamente 21 dias. E aí nós colocamos o nome completo. Ó. Então, a gente vai organizar um quilombo aqui durante 3 semanas, e é o Quilombo do Papagaio, porque o morro chama Morro do Papagaio, né? O aglomerado de Santa Lúcia também é conhecido como Morro do Papagaio. Então, Quilombo do Papagaio, 3 semanas de paz e cidadania. Isso, quanto a isso, tem material gráfico, tem um áudio chamando, venha participar do Quilombo do Papagaio, 3 semanas de paz e cidadania. E eram eventos, né? E a comunidade, então, aos poucos, ouvindo falar desse movimento, que era tentar transformar aquela comunidade em um quilombo, né? Como espaço de resistência negra, né? Como espaço de resistência para aqueles... Isso já era dito, né? Já era dito, também era a minha prática já. Aqueles que foram expulsos da cidade dos brancos, agora nós vamos nos aquilombar para voltar a ocupar os espaços de poder na cidade. Isso também territorialmente, né? Nós vamos voltar, se quisermos, a habitar a cidade que foi planejada para ser ocupada exclusivamente por brancos, né? Que na minha pesquisa é, inclusive, dito por Arão Reis, nessa cidade vai ser ocupada, a nova capital vai ser ocupada não pelos moradores do Curral del Rei, né? E tem os lamentos, por exemplo, do pároco da época, né, Padre Francisco Martins Dias, falando dessa saída lenta da população do Curral del Rei. Ele não destacava quem era negro, quem era branco, né? Mas ele dizia da tristeza da população sendo retirada do interior, mesmo que sendo indenizada, as pessoas indo para as periferias, né? Ele cita isso no livro dele, né? Então, isso é o registro dele de 1897, né? 1897 ele registra isso. Então, intencionalmente, nós desejamos voltar a ocupar espaços de poder na cidade. Tá? Então, o Quilombo Papagaio organizado. Em 2007, a discussão sobre memória do aglomerado, né? Cada ano discutia direito à saúde, direito à habitação, direito a transporte. E em 2007, nós discutimos direito à memória. Claramente, aí nas diversas atividades do Quilombo do Papagaio, nós discutimos esse direito à memória. A Josimeire Alves, na época, já acho que mestrando, se não me engano, fala assim, mas a gente podia pegar todo esse material que nós elaboramos, textos, vídeos, fotografias, e colocar num lugar mais público. E aí vai surgindo esse conceito de memorial ou de museu. Tem gente que fala que é a mesma coisa, mas... Então, colocar no memorial para que mais gente pudesse consultar. Porque ficava na casa paroquial todo esse material, na casa onde eu morava. E talvez se a gente tivesse um espaço mais público, né, sem ter que ficar entrando na minha casa, né, pedindo para entrar para ver esse material. Então, aí foi o Memorial do Quilombo. Então, vamos fazer o Memorial do Quilombo. Foi inaugurado em 2007, no espaço que era o Centro Social Padre Danilo, um espaço da paróquia, né? Nós cedemos para criar esse memorial. E essa documentação foi levada para lá. Eu ganhei a Bolsa de Estudos em 2008, e aí, quando voltei em 2012, foi já com esse novo nome, e inauguramos em 2012, no meu retorno da Itália, porque esse grupo continua atuando aqui.
inauguramos já como, então, o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos com exposição, né? E a comunidade trazendo novos objetos, novos acervos, ou como diz algumas pessoas, novas coisas, né? Uma delas, Dona Januária, que faz insiste em dizer as minhas coisas, né? Então, trazendo coisas para o museu, trazendo objetos, já no olhar de quem faz a curadoria, né? Objetos, e trazendo acervo, né? Para compor ali o muquifo. Então, a relação com a comunidade é essa, é a comunidade que traz acervo de acordo com o desejo dela, de contar qual história que você quer contar. Ah, não, porque esse objeto é bonito, porque eu tenho ele em casa, minha avó morreu, então eu queria deixar aqui para me lembrar dela, quem vier. Essas são várias narrativas assim. Para quem vier aqui, tem gente que pergunta pela minha avó, então se vier no museu vai lembrar dela. E aí são vários núcleos, e tem núcleos de uma família, né? Família do seu Raimundo Barbeiro, né? Que tem um rádio, uma carta, uma fotografia, que é um núcleo bem ligado a essa família, o núcleo da Dona Januária, que é o mundo de Januária. São coleções que vão chegando, então objetos soltos que se juntam em núcleos, né? Para entender. Então a comunidade vai visitando. Então nós fomos identificando ao longo desses anos objetos desconectados com outros objetos, com outros núcleos. E aí nós identificamos no coletivo que eram objetos trazidos por empregadas domésticas. E aí criamos então um núcleo e aí perguntei para uma delas assim, mas por que você está trazendo esse cinzeiro? É um cinzeiro, tem lá. Ele é de metal, não sei se ele é de cobre, um material, um metal amarelo. Por que você está trazendo esse cinzeiro? Aí ela falou assim, presente de patroa, né? E aí virou um núcleo. E aí nós recolhemos vários objetos que eram trazidos por domésticas, e aí um núcleo que fica ao lado do quarto da empregada, né, da trabalhadora, né, doméstica. Então aí fica esse núcleo que se chama presente de patroa, que são aproximadamente uns 30 objetos, né, 30 coisas, que são trazidos por domésticas que foram doados pelas patroas. E aí é um núcleo específico ali. Você já conheceu essa, Juliana, esse presente de patroa? Quando você veio ao museu, já tinha? Tinha, porque o quarto em volta, eu lembro que tinha já uns objetos de decoração, normalmente, né? Eram Isso, objetos de exatamente. decoração. Um quadro, 2 quadros, né? Então, aquele ali, que no início parecia que eram só objetos de descarte, né? Bagulho, lixo, né? Mas alguns nós identificamos como presentes que elas gostavam, que elas tinham orgulho, né? Uma boneca chinesa ou japonesa, né? Que uma falou, não, isso aqui minha patroa trouxe da China para mim, né? Então ela tinha orgulho, ela e deixou lá como presente porque ela gosta da patroa. Então não é só como a minha primeira avaliação é que era lixo que elas doavam para as empregadas, né? Que elas iam jogar fora. Vários são objetos que têm essa narrativa. Eu vou jogar fora. Se você não levar, eu vou jogar no lixo. Então aí está lá o que seria jogado no lixo, ela resgata do lixo, né? E leva para o museu. Então, aí vai criando um vínculo, que você perguntou foi isso, né? Da comunidade, dos moradores ali do aglomerado de Santa Lúcia. E é muito comum também as pessoas dizem, nossa, eu não pensei que ia ver essa foto da minha vizinha. Aí eu vou falar com os filhos dela para vir aqui. Isso acontece, é muito comum. Eu vou falar com meu fulano que ele tem que vir aqui. Eu não sabia que a dona fulana tinha o objeto dela aqui. Então, alguns narrativos nesse sentido. Animal. Uhum. Animal. É interessante porque assim, o museu vira meio que um espaço muito íntimo. É um museu de todo mundo, assim, né? Um museu de todo mundo e o nosso papel, enquanto coletivo, é muito de limpar o espaço, organizar, tentar encontrar uma lógica, assim, mas tentando respeitar o que tem a coleção mesmo, Mundo de Januária. Nossa interferência é mínima, porque aí é bem específico o Mundo de Januário, que eu acho que ele traduz toda a intenção do museu, né? Que é de não interferir, ou interferir o mínimo possível na história que vai ser contada ali, né? Essa é a minha atitude, agora eu falo por mim, não pelo coletivo, né? É de não ser o narrador, né? Mas ser o escutador da história, né? Aquele que escuta pela história
e tem para mim uma interpretação, né? E tento não desrespeitar, né? Faço o possível de não desrespeitar a forma que ela traz aquele objeto e disposto a aceitar, inclusive, intervenção no sentido de, não, eu não quero que fique exposto dessa forma, que é o caso da dona Januária. Ela doa os objetos, que ela chama de coisas, né? E pergunta se depois se eu tinha gostado das coisas dela. Isso tudo sem me contar a história completa, né? Ela só me conta aos poucos, assim. Ela vai me dando as informações à medida que eu vou perguntando. E aí ela pergunta se pode deixar lá no museu as coisas dela. Eu falo que sim. Depois ela pergunta se eu gostei. Eu falei que sim. Eu quero ser passivo nesse momento. Aí ela fala que quer ir lá para ver as coisas dela no museu. Eu falo que sim. Ela era idosa quando trouxe. Ela já estava com 95, agora ela está com 101 anos. Aí ela deixa as coisas lá, nós providenciamos de buscá-la, levá-la no museu, e aí ela começa a dizer, o que eu vou chamar aqui privadamente de verdade, que ela chega e vê as coisas dela no centro da sala, que era, para mim, um lugar de destaque, né? Que eu valorizei aquilo, mesmo não interpretando, não entendendo por que ela estava deixando ali. E aí ela fala assim, nossa, que bom que está aqui, né? Eu gostei. Mas o quadro não está na parede, que é um quadro, né, do Sagrado Coração de Jesus e do Sagrado Coração de Maria. Aí, quando ela fala isso, né, mas o quadro não está na parede, aí que eu interpretei que ela tinha uma intenção em tudo, né? Ela tinha um projeto, só que ela não me revelou, né? Que era de resgatar, e aí eu estou adiantando, foi resgatar essas coisas que tinham sido jogadas no lixo pelo neto dela. E ela discute, aí isso eu fiquei sabendo depois, que virou uma pesquisa de mestrado da Kelly Freitas, ela defendeu na UENC, sobre objetos biográficos. E para a Kelly Freitas, a dona Januária revelou a história. Ela sentiu a vontade para contar para a Kelly, não para mim, né? Então, aí eu fiquei sabendo, então a intenção era essa. O neto tinha jogado no lixo, na caçamba, como ela fala, né? E ela pede o neto para buscar essas coisas, ele busca, e ela briga com ele e fala que não é para jogar no lixo. Que mesmo depois de morta, ele podia colocar no caixão dela que ela leva. Ela leva no caixão. E ela, então, decide, quando ele fala que não vai jogar mais fora, isso é a narrativa dela, tá? E foi a pesquisa da Kelly. E quando ele fala que não vai jogar fora, ela pensa, ela fala até o pensamento, ele vai jogar. Então, como ele vai jogar? Eu acho que ele vai jogar fora, eu vou perguntar, isso é muito longa a história e ela é muito linda essa história, porque a paróquia organiza uma viagem para Tiradentes. Ela vai essa viagem. Isso tudo, ela junta isso tudo sozinha, tá? Ela vai essa viagem e ela decide lá na viagem, uma das opções da viagem era ia Bichinho, que fica próximo de Tiradentes. Quando ela vai, o ônibus dá a opção de quem quiser descer e visitar o Museu do Automóvel, pode descer do ônibus, um pouquinho para ir lá para visitar. Aí ela escolhe, eu vou descer. Então ela já estava com 95 anos. Aí ela fala assim, eu quero visitar esse museu. Ela fala que entrou, desceu e visitou. Na narrativa dela, foi a primeira vez que ela entrou num museu. E quando ela viu os objetos lá, né, ela falou assim, eu tenho as minhas coisas lá em casa que são parecidas com essas coisas aqui. O padre fala de museu, ele fica falando do museu, do Muquifo. Isso aqui é um museu, ela deduz, isso aqui é um museu. Então, as minhas coisas, eu vou perguntar ao Padre Mauro se ele aceita as minhas coisas do Muquifo. Isso ela não contou para mim, ela falou para a Kelly, né? E ela decide, aí ela começa o plano, ela põe em ação esse projeto dela. Ela chega da viagem, me procura e pergunta se eu aceitava as coisas dela, e aí o plano vai sendo colocado em prática. Mas o plano dela era ver as coisas dela expostas como ela viu lá no museu. E para ela o mais importante de tudo é o quadro do Sagrado Coração de Jesus, né? E o quadro, desculpa essa semana aqui.
É o telefone. Então, desculpa, chamou aqui o telefone. Então, quando ela vê lá, o objetivo dela era expor o quadro, que ela não queria que fosse jogado no lixo. Então, ela fala, mas o quadro não está na parede. Aí nós entendemos um pouco isso, arrastamos, então, o expositor para o canto da sala, né? E ainda em destaque, porque isso aí já nós entendemos que era muito importante aquela coleção, porque ela fala, são coisas muito importantes, né? E aí a gente definimos colocar o quadro na parede e o crucifixo também. Então, a expografia foi definida por ela e nós definimos que os objetos nunca seriam expostos separadamente, né, uma decisão, e que se eles saíssem do museu, eles sairiam juntos, né, para que alguém pudesse tentar interpretar, e assim a gente passa esses anos todos, né? Então, para entender isso, são objetos e coleções trazidas pelos moradores. E, nesse caso, ficou bem claro que, inclusive, a forma de expor esses objetos decidido por quem trouxe, aí, no caso, é a dona Januária, né? Então, acho que essa que é a ligação que a gente dá. E ela volta ao museu, fala para as pessoas irem lá, agora ela já está acamada e tem pouca intervenção lá no museu, mas ela pedia para as pessoas irem lá ver as coisas dela que estavam no museu. Tá? Nossa, que processo difícil, né? Assim, de um reconhecimento de uma história que que faz parte de uma história, né? E não é só uma coisa a ser jogada no lixo, né? Fico lembrando assim sobre coisas, né? Assim, sei que você, né, Padre Mal, que como você é da teologia da libertação, assim, tem essa leitura marxista do mundo, né? O Marx não tem coisa mais importante do que as coisas, né? As coisas são justamente as coisas são importantes porque elas dizem da gente, né? Dizem das nossas histórias, né? Eu fico imaginando o que deve ser essas visitas continuadas, inclusive de pessoas que deixaram suas coisas, morrem, aí outras pessoas da família aparecem lá. Tudo bem que só tem 10 anos, mas eu fico imaginando essa longevidade do museu, a quantidade de afetos e de encontros temporais e de família que ele dá conta de gerar mesmo, né? Uhum, uhum. E acaba que a coisa, né, ela serve de mediador, né, para que as histórias sejam narradas, né, e ponto de partida, né, para contar a história, né, e aí isso é também dessa coleção, O Mundo de Januária, que nós não colocamos nas fichas nada nosso. Nós não colocamos nenhuma palavra diante do objeto. Por exemplo, tem a lamparina. O texto que está lá pequeno é só o que ela disse, né? Sobre o crucifixo, só o que ela mesma disse sobre cada um dos objetos, né? O que ela falou é que está lá, né? Como plaquinha. Nem informação técnica, objetos de madeira, nada disso a gente quis colocar, né? Que está lá, né? Basta a pessoa olhar. Então, nós só colocamos textos, ela falando alguma coisa, o que ela falou sobre cada um dos objetos, que foi resultado também da pesquisa da Kelly. Tem o Muquife, ele tenta fazer um esforço a partir dessas coisas, ele tenta construir um esforço de construir um arquivo das histórias para ir voltando para trás e construir essa história da presença negra, a história da presença negra em Belo Horizonte. Porque você está comentando da Kelly, né? A conversa da Kelly com Dona Januária. Sim. Então eu fico Dona pensando Januária. assim, oi? Dona Januária. Januária, isso, desculpa. Fico pensando na história da Kelly com a dona Januária, essa pesquisa, eu fico imaginando a quantidade de pesquisas que atravessam o Muquife, fazem parceria com vocês no Muquife para construir essa história. Mas o próprio Muquife, ele também faz isso, ele procura andar para trás e olhar, tal como você fez agora no início, contando do seu avô, dessa Frente Cachoeira do Campo, né? Essa é ótima pergunta, isso aí era essencial para poder entender que foram chegando no museu, foram chegando essas histórias, né? Os objetos, as coisas
começaram a gritar, né, para contar, vão voltar atrás, né, e essa história aqui, né, tem vários objetos, várias coisas que são simbólicas assim para o museu, né, um burrinho de cerâmica que foi trazido por uma pessoa que doou, que pertenceu a um irmão, que tinha sido trabalhando numa casa de família por muitos anos. E aí algumas lacunas na história, né? E eu estou falando também como pessoa que está ali no museu, né? Eu não sou um pesquisador à distância, né? Eu estou ali no museu, né? Eu fui morador do aglomerado por 17 anos, né? Então, a minha própria identidade foi sendo construída, identidade negra foi sendo construída diante das perguntas que se faz no museu, e eu também comecei mas de fato, e a minha família veio de onde mesmo, né? E por que a história da parte negra da minha família eu sei tão pouco, né? Aí eu fui perguntar, mas como é que o meu avô, né, para o meu pai, como é que eles se conheceram? Não, veio de Cachoeira do Campo, veio de Bonfim. Ah, eu quero ouvir mais falar de Bonfim. Ah, Bonfim, sua tataravó, né? Isso aí eu estou falando de mim agora. Sua tataravó chamava Samerencinha. Samerencinha. Samerencinha, aí eu descobri, não, o nome vem de emerenciana, uma tataravó que eu nunca imaginei que existia em Bonfim. Aí essa Samerencinha era senhora de escravos também, né? Tinha escravizados na fazenda dela, né? Então, eu reconstituí essa história, né? E para mim era importante. E meu avô, não, ele veio de Cachoeira do Campo, era carroceiro, aí se conheceram ali. Aí eu falei, por que as histórias dessa parte da minha família não está contada na cidade? Não está contada nos museus que representam a cidade, né? Eu vou ao Abílio Barreto agora, né? E não tenho identidade ali, porque a minha história não é contada ali, ou é contada apenas na perspectiva dos escravizados, né? Que a parte negra da minha família foi escravizada. E é exatamente essas ausências que que o Muquifo tenta reparar, né? Colocar assim. Então vamos contar nós mesmos as nossas histórias da nossa perspectiva, né? Então aí o museu ele se abre para acolher esses objetos que normalmente não seriam acolhidos como peças de museu em outros museus, ou que pelo menos não fossem tratados como objetos exóticos, né? Que esse aí é um outro horror que nós temos, né? A coroa da Dona Marta. Dona Marta é uma rainha de Santa Efigênia e tem uma exposição toda em torno dessa coroa, né? Uma coroa de rainha de Santa Efigênia, rainha perpétua. E eu fiquei pensando, não, mas acho que o museu aceitaria essa coroa, porque ela tem uma preciosidade, no sentido, ela é muito simples, de metal muito simples, mas traz a história de uma rainha de Congado, né? Ela entraria no museu da cidade, eu contando essa história, entraria, né? Mas ali ela entra como sendo o lugar dela, né? A Dona Marta traz a coroa, né? A família deseja que a coroa esteja ali, porque conta a história dela, né? Também outros objetos dela, da indumentária dela como rainha, ela está viva. O cetro dela, uma das capas que ela usava quando ainda saía nas ruas, agora ela não sai mais na rua como rainha, né? Ela está enferma também. Então, essa relação se torna muito óbvia, que é aceitar no museu, né, objetos que têm ligação com a história das pessoas, dos vizinhos. E esses objetos eles começam também a provocar a vizinhança, né, os vizinhos do museu, os moradores do território, né? Nessa exposição da Dona Marta mesmo, que chama Uma Rainha na Favela, que tem a curadoria do Clayton Goss, que é um artista plástico, essa exposição tem uma caixa de Moçambiques, que tem um artigo, depois se vocês quiserem que eu falo, escrito também, posso mandar depois o link, que faz a relação dessa caixa de Moçambiques com o acervo do Muquifo, né, com os objetos que são trazidos pelo Muquifo, que ela é trazida por alguém ligado ao reinado, né, da Guarda 13 de Maio, do Concórdia, e que deixa essa caixa de Moçambiques lá. E depois essa caixa, os vizinhos desejam organizar uma festa para a Dona Marta, como rainha do Congado. E aí, para a organização dessa festa, eles tramam,
uma forma de tirar a caixa de lá da exposição, que ficava exposta na parede, pendurada na parede, inacessível. Eles conseguem tirar a caixa de lá, resgatam a caixa de lá, né? Levam a caixa para a festa, usam a caixa, estragam essa caixa, restauram a caixa e devolvem para o museu, né? Então, esses objetos eles não são objetos simplesmente musealizados, né? Porque eles são trazidos pelas pessoas, as pessoas continuam em relação com esses objetos, né? E isso aí acho que é uma marca do Muquifo, né? Que o museu, que é meio lugar comum dizer isso, né? É vivo, porque as pessoas utilizam aqueles objetos, né? A exposição mesmo, Uma Rainha na Favela, tem a imagem de Nossa Senhora do Rosário, no centro da exposição. Então, as pessoas rezam lá, naturalmente, né? Eu sou padre da história, não pensei que eu iria rezar lá, né? Eu não imaginei isso, né? Mas aí, quando me fala assim, mas o senhor benzeu a imagem? Me perguntaram. Aí eu falei, não, mas eu posso fazer isso agora, né? Então, aí pedi para que a imagem que estava lá foi abençoada. Eu mesmo abençoei a imagem. Então, a pessoa que resolveu doar a imagem, né? A gente precisava de uma imagem da Nossa Senhora do Rosário, falou assim, não, mas o senhor vai benzer ela, né? Eu falei assim, não, vou benzer. Desse jeito. E aí, então, as pessoas entram lá e começam a rezar lá na exposição, que seria um cenário, foi um cenário que o Clayton idealizou, planejou, e que acabou virando quase uma capela, né, do reinado mesmo. Mauro, o Muquifo é um espaço cósmico, assim, porque sala de estar, quarto, tudo vai se encontrar no Muquifo, né? Achei ótimo, achei linda essa história deles pegarem a caixa, estraga a caixa, substitui e coloca a caixa de novo. É isso que o senhor falou, é um objeto que eles usam, né? É um objeto que está completamente misturado na vida, né? Desculpa, Jusceia, fala. Porque eu queria fazer uma pergunta justamente sobre isso, assim, porque o Muquifo ele tem uma relação intrínseca com o catolicismo, né? Porque ele está ali colado com a capela, com a igreja. Uhum. E o senhor é um padre católico. Uhum. E as outras práticas espirituais, como é que elas se relacionam lá? Uhum. Esse aí é um ponto difícil, posso usar até a palavra difícil, porque o espaço ele é vinculado à Arquidiocese de Belo Horizonte, né? É uma capela, e ao lado tem um centro comunitário, né? A capela tem como nome Capela Maria Estrela da Manhã, o centro comunitário Jesus Sol da Justiça, né? E tem uma porta que liga a capela ao centro comunitário. E é uma história à parte, porque havia ali um barracão, o barracão que era ocupado por esse grupo de mulheres que viviam ali no lugar. Isso aqui acho que é uma conversa imensa, assim, que faz parte, inclusive, da pesquisa. Que desculpa, elas desejavam transformar o barracão, fala delas, né, em uma igreja de verdade. Fala de um grupo de mulheres. Que dia que a gente vai conseguir derrubar o barracão e construir uma igreja de verdade? E aí tem toda uma discussão em cima disso, né? Mas então é uma longa história para, de fato, derrubar o barracão e conseguir recurso para construir a capela e o centro comunitário. E quando isso é inaugurado, em 2008, é inaugurada a capela e o prédio começa a ser construído logo imediatamente. Na inauguração da capela, a que falava, né, Dona Santa, que queria então construir ali uma igreja de verdade, ela sofre um derrame e ela vai a uma celebração, a uma missa. E aí ela com essa enfermidade, ela nunca mais voltou. Ela foi a uma única missa lá na capela pronta, né? E aí tem acervo dela lá, tem peças, objetos dela no museu, ela está pintada nas paredes, né, do afresco, Dona Santa, né? E com essa narrativa de que ela deseja um dia construir uma igreja de verdade ali. E o museu, que não foi inaugurado ali, ele foi inaugurado em 2012, em outro espaço, que também era da paróquia, né, que é o Centro Comunitário Padre Danilo, né, Centro Social Padre Danilo. Em 2014, nós
mudamos para lá. Isso com a minha mediação, porque eu era o pároco de lá, né? Eu fui o pároco dessa paróquia. Então, eu providenciava espaço para que o muquifo pudesse existir. Mas o muquifo nunca foi paroquial, né? Nunca pertenceu à paróquia, ele sempre foi ligado aos moradores e a esse coletivo muquifo, mas sem sede, sem espaço. E viabilizado pela paróquia, eu como membro do coletivo, viabilizei esse espaço para acolher os objetos, as coisas, né? E todo esse trabalho ligado ao museu. Então, essa relação atualmente é indissociável, né? Porque nós estamos naquele espaço, não somos museu de arte sacra, mas estamos no espaço religioso ligado à Arquidiocese de Belo Horizonte, para nós, porque é para motivo de sobrevivência. A gente precisa de uma sede, a Arquidiocese não nos cobra aluguel, e nós, enquanto museu, nós ajudamos na manutenção do espaço, na limpeza, água, luz e os gastos básicos que nós assumimos, financeiros, mas não pagamos aluguel para estar ali, né? E nesse momento histórico, onde nós somos, as questões ligadas às religiões de matriz africana sofrem uma perseguição, né? E é óbvio, ao visitar o museu, essa relação com a religiosidade de matriz africana, com a cultura negra, africana da cidade, né? E toda a história da cidade de Belo Horizonte, que é de expulsão e a intenção da Igreja Católica de aniquilar, de extirpar, né? São termos de Dom Cabral, né? Que seja extinta o reinado, né? Então, agora, num espaço da Arquidiocese de Belo Horizonte, um museu que defende a preservação da cultura que foi quase aniquilada, né, intencionalmente pela própria igreja, né? Então, essa realidade está ali. A igreja é protagonista na expulsão do reinado do centro da cidade. O muquifo, o coletivo, né, é protagonista na proposta de retorno do reinado, do retorno das guardas de Congado aos seus espaços e ao seu território. Então, está ali, é só uma leitura. Ninguém nunca te perguntado de forma tão clara, Juliana, né? E talvez ninguém tenha enxergado esse completo absurdo, né? O colonizador que expulsa os reinadeiros, o Congado, né? Agora tem dentro do seu próprio, dentro de casa, né? Que é um espaço da Arquidiocese de Belo Horizonte, um museu que propõe o retorno dessas irmandades para o seu lugar, né, na cidade. É a realidade que nós temos, o museu não tem espaço, e então essa convivência, talvez o diálogo sobre diálogo religioso, né, respeito, né, mais do que tolerância religiosa, o diálogo religioso, né, de respeito e tolerância também, estão ali presentes, estão ali colocados. É um espaço de conflito também, né? Então, você tem aí pessoas ligadas ao catolicismo que manifestam a indignação por ter ali referências às religiões de matriz africana e ações concretas, né? Então, a ação de arrastar, por exemplo, uma imagem de Nossa Senhora negra, que compõe a cena lá. Não sei se você lembra, Juliana, tem uma imagem de Nossa Senhora, que é uma Nossa Senhora negra, que compõe, é uma imagem, uma escultura em terracota, né? Que compõe junto com a pintura no fundo, né? Então tem a pintura e a imagem de Nossa Senhora está na mesma dimensão, compondo a cena. Então, uma mulher branca que frequenta esse espaço arrastou a imagem e colocou no fundo da capela, no outro lado da capela, destruindo a iconografia, destruindo o que tinha sido planejado. A pintura foi pensada por causa da imagem, a cena foi pensada por causa daquela imagem, e ela decidiu arrastar a imagem, que é a imagem de devoção, é uma imagem de Maria Estrela da Manhã, e ela fala, não, essa fala dessa mulher branca, né? Personagens sacros, que todo mundo sabe quem é. Você falou que a imagem é da Dona Generosa, o rosto é da Dona Generosa, então ela não é uma imagem sagrada, né? E você fala dessa mulher branca, né? Então, toda uma discussão para poder demonstrar, não, mas essa capela foi pensada, essa pintura
foi pensada muito por causa dessa imagem, dessa mulher negra, que é a Dona Generosa mesmo, que aqui representa Nossa Senhora, Maria Estrela da Manhã, que é o título dessa capela, né? Então, a escultura foi feita para esta capela, com o rosto da Dona Generosa, né? Então, esse conflito religioso, né, de intolerância religiosa, esse racismo religioso, que, na minha perspectiva, é a base, a estrutura do racismo, né, estrutura o racismo que nós temos, né, se manifesta. Então, eu chego numa capela e vejo uma Maria preta, e eu falo assim, não, Maria não pode ser preta, porque Maria é branca de olhos azuis, né? E aí, não, mas quem falou? Não tem... Ela falou assim, não, foi assim que foi construído, né? E é assim que vai ser, né? Então, essa Maria preta não vai ficar aqui e eu arrasto, né, isso para o outro canto, né? Isso aí que está a história desse museu, esses conflitos, né, presentes e ali. Ou então chegam na exposição sobre uma rainha na favela e a expressão e dizer, eu não gosto dessas misturas com gente de macumba, eu não gosto de gente da macumba. E aí o prédio que é da paróquia, né, ligado à paróquia arquidiocese, está acolhendo uma exposição que mostra gente que gosta de macumba, entendeu? Então isso tudo tá ali. E um dos próprios espaços do museu é o Jardim de Ervas. O Jardim de Ervas, com ervas ligadas aos chás, né, que curam, né, estão ali também. E essas mulheres, algumas delas de práticas ligadas à Umbanda, ao Candomblé, e ao mesmo tempo ali rezando o terço, e ao mesmo tempo frequentando o terreiro, né? Então essas relações estão ali claras e foram colocadas, né? E são conflituosas. E quando o senhor vai fazer a inauguração da placa do Largo do Rosário, tinha várias lideranças espirituais de diversas práticas, né, da Umbanda, do Candomblé, representantes dos quilombos, foi um culto ecumênico, né? Uhum. E essa relação em que várias práticas religiosas compõem esse território ficou bem marcada ali, né? Marcado, né? Claro, foi 28 de setembro, né, de 2019. Foi a terceira ocupação negricidade e a intenção era falar, nós vamos voltar, né? Nós vamos voltar. Porque debaixo desse asfalto cinza tem gente preta sepultada, né? Então essa que é a fala, né, do Babalorixá Erisvaldo, né? Então tem gente preta sepultada debaixo do asfalto cinza da cidade dos brancos. Essa fala já é minha reflexão, né? E nós vamos voltar. E aí tem todo esse processo de resgate daquele lugar, né, da esquina da Timbiras com a Rua da Bahia, como um território negro do Curral del Rei, que foi sepultado pela cidade de Belo Horizonte, né? Como também as nossas memórias intencionalmente sepultadas ali, né? Não só ali, né, mas por toda a região, todo o espaço do Curral del Rei. E como que nós não somos vistos, né, enxergados, né, nessa cidade, né? É o questionamento atual que a gente faz nesse momento, né? Nossas histórias estão aí, né? Como eu citei como exemplo, meu avô foi carroceiro nessa cidade, né? Ele transportou material de construção aqui, né? Era negro. Minha avó foi babá aqui, negra, né? E o nome dos meus antepassados negros não estão nas ruas da cidade, né? Não tem um símbolo da presença negra aqui, né? Mas da presença desses construtores, né? A presença Belo Horizonte parece muito mais uma cidade italiana, europeia, do que uma cidade de fato brasileira, né? Qual que é a cultura que sobrou aqui da nossa cultura? Então, eu acho que são essas discussões que o Muquifo vem trazendo, e agora, através do projeto Negricidade, e acho que eu reafirmo aqui, nós estamos voltando, né? Nós estamos voltando. O senhor pode falar um pouco do Negricidade, das ações? Então, o projeto Negricidade ele começou como projeto Cidade Negra. E aí não tem jeito, vai ter que mudar de nome, porque Cidade Negra já tem esse grupo, né? Não tem jeito, mas era tão perfeito Cidade Negra, que foi tentando dar respostas às várias perguntas que o Muquifo começou a levantar, né? Mas onde que estão essas nossas histórias, né? De onde que essas mulheres vieram?
onde vocês moravam antes de vir para cá, essa população, né? Aquele grupo de mulheres, que no final são 14 homenageadas, 13 domésticas, 13 trabalhadoras domésticas, né? E uma doutora, que é a Josimeire, né? Todas apresentadas ali na pintura. Então vamos contar a história dessas domésticas, dessas trabalhadoras domésticas, desses pedreiros, né? Então a gente tem uma exposição sobre os pedreiros, né? A gente pode ter uma exposição sobre os carroceiros, uma exposição sobre esses construtores da cidade, que não são os engenheiros e arquitetos brancos, né? Então fomos em busca dessas histórias, né? Então, em busca dessas histórias que foram silenciadas nesses 125 anos da inauguração da capital, né? Então, fomos em busca disso. O projeto era Cidade Negra, que agora é o Negricidade. Vamos caminhar por essa cidade? Vamos tentar identificar um ponto que tenha alguma referência para nós e, inicialmente, caminhando em direção ao Muquifo, para aqui tentar, chegando aqui, contar essa história dentro do museu. Então, a primeira ocupação, né, que a gente chama de ocupação, saiu da esquina da Contorno com Carangola, onde atualmente tem uma placa indicando o acesso ao Muquifo. Então, nós marcamos debaixo da placa, vamos nos encontrar na placa lá. E a primeira foi intencional, né? Ela foi em 2019, a primeira Cidade Negra, né? E aí nós marcamos lá debaixo da placa. Que primeiro a gente estava feliz porque tinha uma placa, né, escrito Museu dos Quilombos, que nós tínhamos desejado há tantos anos, né? E ela estava ela é colocada exatamente onde a gente chama de limite entre a cidade dos brancos e a cidade e fora da cidade, que é a Avenida do Contorno, né, nessa muralha imaginária, né, nessa fronteira imaginária. Então aí nós marcamos ali. Então nós vamos encontrar ali a tantas horas, não lembro o horário, tipo 19 horas, e nós vamos fazer esse trajeto a pé, são 800 metros, né, subindo a Carangola, pega a Rua São João Evangelista e segue a São João Evangelista até Santo Antônio do Monte, até o número 708, onde tem o museu, e ali nós vamos concluir a nossa conversa. A gente vai subir conversando. Nós fizemos isso. Nós nos encontramos lá na placa, mostramos, lá é a cidade dos brancos, né, apontando para o lado da Contorno, que indica o lado de lá, né, da cidade, a parte interna da cidade. E aqui é a cidade é o espaço onde nós, negros e negras, podemos habitar, né, planejado, projetado, né. E nós vamos subir para lá, que é o lugar onde a expectativa branca nos coloca, né, nesse lugar do lado de fora. E aí nós subimos falando sobre isso, subindo a Carangola, e chegamos ao museu e fizemos uma conversa, uma roda de conversa. Eu tenho a data disso, só que eu não guardo de memória, tá? O dia que foi essa conversa. Algumas pessoas trouxeram retratos, fotografias, né? E nós discutimos sobre isso. Fizemos uma segunda ocupação, que foi tão emblemático esse dia, que nós fizemos o mesmo trajeto, subindo de novo dali do limite da cidade com a cidade, com o lado de fora, né? Fizemos outra vez esse mesmo percurso, discutimos sobre isso, e aí já a terceira ocupação, aí falei, não, a gente agora vai lá para dentro, agora a gente não vai falar do lado de fora, a gente já vai para dentro, e aí nós já tínhamos levantado a história do Largo do Rosário, que fica na Rua da Bahia, exatamente na rua que a gente cruzava para chegar na Rua Carangola. Eu falei, tá vendo aquela rua ali? É a Rua da Bahia. Agora a gente vai se encontrar na Rua da Bahia mesmo. Só que vai ser lá embaixo. Vai ser no cruzamento com Timbiras. E isso tudo é real, né? Isso tudo é real. Então, nós marcamos esse encontro, Negricidade, já com o título de Negricidade. Nós vamos encontrar na Rua da Bahia, no cruzamento com a Rua dos Timbiras, onde havia uma capela, que foi construída pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E aí a gente reconta a história. Se quiser contar a história toda, mas aí essa história ela foi construída, foi inaugurada em 1819, foi demolida em 1897, e com a chegada do primeiro bispo, a população negra é retirada dos espaços religiosos da cidade de Belo Horizonte, né, da cidade idealizada para os brancos, e nós, enquanto museu, enquanto Muquifo, nós queremos resgatar essa história, nós queremos contar essa história que não nos foi contada. Isso eu falo com autoridade, e aí eu exijo isso com autoridade, porque eu sou nascido aqui, né, em Belo Horizonte, né, na Zona Leste.
Os meus pais são nascidos aqui. Então, essa cidade, por mais que não queira, essa cidade me pertence, né? Eu sou nascido aqui, meus avós vieram para cá para construir essa cidade, né? Vieram no século passado. Então, essa cidade é minha também, né? E por mais que seja a intenção dos homens brancos, colonizadores, expulsar a minha família, a parte negra da minha família, da cidade deles, né? Que eles acham que é deles, eu não aceito. Eu volto e eu vou contar a minha história, né? E vou contar isso para os meus. E estou contando isso para os meus e para as minhas, né? Essa cidade é nossa. Essa cidade não é do colonizador. Essa cidade não é dos brancos e das brancas. Essa cidade é nossa. E nós vamos reocupar essa cidade. Esse é o projeto Negra-Cidade. Como que foi a articulação política ali para o reconhecimento, junto com a prefeitura, patrimônio histórico? Primeiro foi estratégico, no sentido da estratégia de denunciar. Isso tem a ver com a proposta da teologia da libertação, né? A denúncia da tentativa de destruição dessas memórias, do silenciamento. Então, foi colocar no ventilador, colocar literalmente a merda no ventilador, né? E jogar na cara do colonizador, dos racistas, né? Das racistas, nós iríamos contar a nossa história independente da vontade deles, da permissão deles, né? Nós não pedimos permissão para contar e passamos a denunciar isso de todas as formas, através do acervo do museu, do que vinha chegando, de intervenções à internet, né, das redes sociais, colocando imagens dessas cenas. Descobrimos, então, a foto do Largo do Rosário, a única foto encontrada até hoje, que é aquela da Capela do Rosário, né, feita pela Comissão Construtora, que já era de conhecimento, as pessoas já tinham visto aquela imagem, né, não foi uma coisa tirada do nada, né, ela está lá no Abílio Barreto, né, e já é uma imagem quase que de domínio público, né, porque roda na internet, né, basta digitar Capela do Rosário Belo Horizonte, ela vai aparecer lá, essa imagem de 1895. Então, foi publicar de novo, colocar insistência, batendo intencionalmente, denunciando que existe uma cidade que foi silenciada, existe uma outra cidade debaixo dessa que a gente vê atualmente, né? Então, insistentemente, até cansar, nós vamos vencer pelo cansaço. E aí colocou a coisa na boca do povo, né? E começou a gerar curiosidade, né, em todo mundo, os meios de comunicação, né? Espaços totalmente elitizados, né, de mídia, que passaram a ser praticamente obrigados a nos perguntar sobre isso. O museu vai ganhando também relevância no cenário museológico, né, no país, né? Isso tudo planejado. Então, uma coisa que eu recomendo quando as pessoas chegam ao museu é dizer, não tem nada ingênuo aqui, não vem achando que tem aqui uma coisa improvisada, tem nada aqui feito de um puxadinho aqui, né? O nome Muquifo é uma provocação, né? Não tem nada fora do lugar aqui, né? Tem falta de recurso financeiro, porque dinheiro público é usado para manter a branquitude, né? Dinheiro público é usado para continuar colocando gente negra no lugar de escravizado até hoje, né? Nos espaços públicos, né? É por isso que a gente vai ao Museu Mineiro, a gente vai ao Museu Abílio Barreto, e as nossas histórias negras são contadas ainda apenas como escravizados, né? É por isso que você coloca lá para representar alguém, a história de um negro, um instrumento de tortura, uma corrente, né? Para poder, essa que é a história dos negros em Belo Horizonte, né? Então, não tem nada que é sem planejamento, né? Não tem ingenuidade no Muquifo, como, obviamente, não tem nos outros museus da cidade, né? Então, se a intenção dos museus, se a intenção do museu, enquanto conceito, é manter as estruturas de poder, né? Manter o discurso do colonizador, manter as coisas como sempre foram, né? E intencionalmente que permaneçam assim, a proposta do Muquifo é reverter esse processo, né? E intencionalmente. Então, não venha de forma ingênua visitar o museu, né? Venha sabendo que você vai passar horas agradáveis ali, né? Porque o museu é muito bonito, muito agradável, você toma um chá delicioso, né? Você conversa com as pessoas, você tem a oportunidade de estar em contato, visita o jardim, a laje do museu. Então, é esse conflito. Então, denunciar a situação, primeiro, né? E continuar gritando, né? Essa cidade
não existe uma história única aqui, tem uma história que foi silenciada, né? Então gerou essa curiosidade, e então a prefeitura foi praticamente pressionada, né? Nós organizamos uma comissão que é de mestres e mestras do reinado, e montamos um grupo de WhatsApp para discutir sobre isso, e aí fizemos a proposta junto à Federação dos Congados, aqui de Minas Gerais, conhecido como CETRO, Centro de Referência do Reinado, né? De tradições do reinado. Então, nós, em conjunto, o Projeto Negricidade e o CETRO, nós somos os proponentes do registro do Largo do Rosário como patrimônio cultural e imaterial. Nas reuniões do Conselho, né, Deliberativo do Patrimônio de Belo Horizonte, né, do município, já foi apresentado como algo muito... Nós elaboramos o dossiê, acho que tem 70 páginas, narrando toda essa história, documentando toda essa história, com imagens. O que era para ser uma carta de 2 páginas virou um documento de 70 páginas, disponível, se tiver interesse. 70 páginas com imagens. A comissão não teve como negar aquilo, porque estava ali completamente, faz um parecer excelente sobre isso, né? Sobre essa proposta, e abre, então, o processo. Isso já tem 1 ano, se não me engano, e agora, há 20 dias, menos de 1 mês, aprovou, então, como patrimônio. Então, foi todo um processo, porque clamava isso, né? A cidade reclamava por outras histórias, não a história única branca que foi narrada, que nós, enquanto cidadãos de Belo Horizonte, estávamos acostumados a ouvir. Eu não tenho nenhuma pergunta mais, viu? Como é? Tá certo? Bom? Eu acho que a gente já tomou bastante tempo, né, do Padre Mauro, e, assim, eu queria agradecer demais, foi uma conversa incrível, assim, eu fiquei muito feliz de estar aqui, da presença do senhor e dessa narrativa em primeira mão das lutas envolvidas na preservação dessa memória negra aqui. E é isso. Eu, assim, espero que a gente continue em contato, né? Dia 17 a gente tem um encontro. E é sempre um prazer conversar com o senhor e ouvir, principalmente ouvir o senhor. Obrigado, Juliana. Obrigado pela nossa conversa aqui. Eu espero ansiosamente o dia 17. Padre Mauro, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado pelas falas. Como disse a Juliana, é um prazer te escutar. Tá ok. O grupo Práticas de Encontro é formado por Frederico Canuto, Amanda Sica, Daniel Menezes, Everton Jubini e Juliana Marques, julho de 2022. Com o apoio de Universidade Federal de Minas Gerais, Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, FAPEMIG, CNPq e CAPES, uma realização dos grupos Narrativas Topológicas e Práticas de Encontro.